Oi, gente! Esse é o Canal da Saudade. Canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu estou esperando a sua carta. Mande a sua história para esse e-mail. cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou aguardando. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o secador de cabelo. Meu nome é Helena e a história que eu vou contar aqui é sobre uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Essa pessoa, assim como meus falecidos pais, sempre esteve ao meu lado desde quando eu era pequena. E depois que mamãe e papai se foram, ela acabou se tornando a minha segunda mãe e meu segundo pai, sempre cuidando muito bem de mim. E hoje, se sou alguém na vida, devo muito a essa pessoa, a minha tia Rose. Tia Rose sempre foi uma mulher muito trabalhadora, muito carinhosa, honesta e humilde. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu, como toda criança pequena, vivia aprontando as minhas artes, e quando a minha mãe ficava brava comigo, lá vinha a tia Rose dizendo: deixa a menina, ela é criança, e criança tem que bagunçar mesmo, tem que gastar energia. É melhor assim do que doente em cima de uma cama. E então a minha mãe acabava dando risada e dizia que a minha tia estava me mimando demais, estava pondo eu a perder. Apesar de tia Rose sempre fazer as minhas vontades, eu nunca tirei proveito disso. E sempre cresci aprendendo a respeitar e a obedecer os mais velhos. Eu me lembro de quando eu ficava doentinha, uma gripe, uma febre, um pequeno mal-estar. Tia Rose logo tratava de fazer os chás que ela fazia, as sopas. Sempre tinha uma receita caseira para qualquer problema que aparecesse. E verdade seja dita, logo eu começava a me sentir melhor. Quando eu ficava assim, doentinha, tia Rose fazia questão de dormir no meu quarto e ficava a noite toda vendo se eu estava coberta, media a minha temperatura. Olha, era aquele mimo, e aquele mimo todo fazia com que eu ficasse boazinha depressa. Assim que eu completei 12 anos de idade, minha mãe fez uma viagem com meu pai para Santa Catarina para visitar outra irmã que estava doente. Mas antes de chegar ao destino, o ônibus em que estavam colidiu de frente com outro ônibus e, infelizmente, meus pais acabaram falecendo neste acidente. Foi uma tragédia daquelas. Foi uma coisa muito triste, de abalar a todos e muito mais a mim. Perdi os meus pais nesse acidente de ônibus. Perdi os meus pais. Acho que se não fosse por minha tia Rose, talvez eu tivesse enlouquecido, talvez eu tivesse, feito alguma coisa com a minha vida. De tão triste, de tão abalada que fiquei com a morte dos meus pais. Passei então a viver na casa de tia Rose. E por mais que eu sentisse muita dor pela morte de meus pais, eu me sentia consolada, confortada, amparada com todo o carinho e amor que tia Rose me dava. O tempo foi passando. E mesmo agora sendo adulta, tia Rose ainda me tratava como se eu fosse uma criança de antes. Sempre fazia um bolo de laranja, que eu adorava. Antes que eu saísse para o trabalho, ela embrulhava uns 2 pedacinhos daquele bolo no papel alumínio e me dava para levar. Pedia para que eu ligasse para ela quando chegasse no trabalho para ver se tudo estava bem. E assim era tia Rose, uma pessoa incrível, super carinhosa, cuidadosa comigo, mesmo agora eu já sendo adulta. Em uma tarde, voltei do trabalho e assim que cheguei em casa, percebi que as coisas estavam muito quietas, muito silenciosas. Pois sempre que eu chego, já vejo o rádio ligado, a TV ligada, sempre tem um cheirinho de comida sendo feita. Mas naquela tarde, parecia
até que minha tia Rose não estava em casa. Tudo tão silencioso, tudo tão quieto. Fui até a cozinha e por lá tudo também parado. Dei uma olhada no quintal, pela fresta da janela, ninguém também no quintal. Então achei que realmente minha tia não estava em casa. Deveria ter saído para comprar alguma coisa, sei lá, ou talvez estivesse na casa de alguma vizinha. Subi, fui para o meu quarto e me preparei para tomar banho. E decidi que naquela noite eu prepararia o jantar. Sabe, eu queria aproveitar que a minha tia não estava por ali e faria uma surpresa para ela. Afinal, sempre que eu chegava em casa, tia Rose já havia preparado alguma comida deliciosa, alguma comida gostosa. E inclusive já havia até lavado a louça. Então eu iria aproveitar a ausência dela e quando ela chegasse, ela iria ver um jantar preparado por mim, para ela. Seria muito legal. Foi justamente na hora em que entrei no banheiro que eu tomei o maior susto da minha vida. Tia Rose estava em casa. Ela não tinha saído, não. Tia Rose estava caída no chão do banheiro. Ela estava enrolada em uma toalha. Seu corpo ainda estava molhado do banho. Ali também havia um forte cheiro de queimado. E quando eu me ajoelhei ao lado de tia Rose, chamando por ela, tia Rose, vi que em uma de suas mãos ela segurava o secador de cabelos. Mas na verdade, não é que ela segurava o secador estava totalmente grudado e derretido na mão da minha tia. Eu entrei nessa hora em pânico. Ela com o corpo molhado, apenas de toalha, sem chinelo, aquele secador grudado em suas mãos. Não restava dúvida, tia Rose havia sido eletrocutada. Havia recebido uma descarga elétrica, um choque. Sim, tia Rose. E aquele choque com certeza foi muito forte. Aquela descarga elétrica foi muito forte, pois em todo o seu corpo haviam sinais de queimaduras. Mas mesmo assim, tia Rose ainda estava respirando. Em pânico total, eu ainda consegui ir até a sala, peguei o telefone, chamei o resgate, que veio muito rapidamente. Tia Rose foi levada às pressas para o pronto-socorro, mas na metade do caminho, ela sofreu uma parada cardíaca. E infelizmente não resistiu. Ali mesmo, dentro daquela viatura de resgate, partia para sempre a pessoa mais importante da minha vida, que eu faço questão de homenagear. Eu não consegui entender até hoje o porquê dessa morte tão estúpida da minha tia. Ela sempre foi muito cuidadosa com tudo. Sempre antes de se deitar, desligava inclusive o registro do gás. Olhava se as portas e janelas estavam trancadas. Não deixava nenhuma tomada ligada se não tivesse usando. Mas infelizmente não teve o mesmo cuidado quando foi secar os cabelos. Molhada, havia saído do banho, descalça, estava sem chinelos, com o corpo ainda todo molhado. Meu Deus! Se eu sofri muito ao perder os meus pais, e sofri muito mesmo, claro. Ninguém tem ideia de como eu sofri ao perder a minha tia Rose, que, como eu disse no começo da carta, era a minha segunda mãe. Era o meu segundo pai, que ela fazia as duas funções de pai e mãe. Sim, minha tia Rose foi muito importante. Se eu sou quem sou, eu devo, quase tudo à minha tia Rose. Hoje, o que me resta são apenas lembranças boas de tudo o que a minha querida tia fez por mim, praticamente desde quando eu nasci. Mesmo tendo a minha mãe e meu pai, ela era muito presente na minha vida. Como eu disse, quando eu ficava doente, ela preparava os chazinhos dela, as comidinhas dela, dormia comigo no quarto. Ela era praticamente a minha mãe. E eu tenho certeza que de onde ela estiver, ela continua a olhar
e zelar por mim. E também tenho certeza de que ela está ouvindo essa carta, narrada por ele, que ela tanto gostava, tanto amava, Eli Correia. Essa é a minha história, minha e da minha tia Rose. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O secador de cabelos. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.